Olá galera, beleza? Eu sou Felipe Iório, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Surreal. Eu hoje trouxe aqui um problema para vocês, que é sobre números. Isso mesmo, como é que a gente define números em matemática? E pode parecer um problema muito básico, muito simples, mas ele não é tão simples. E eu vou lançar aqui um desafio para você. Você sabe como se define o conjunto dos números reais? Diz aí para mim aqui nos comentários como é que se define esse conjunto. Ele é formado por quem? Qual o número que pertence a ele? Quais são os números que ele possui, que os outros conjuntos não possuem? Por que ele é maior do que todos? Enfim. Pausa o vídeo agora e responde aqui nos comentários para mim. Bom, espero que você tenha feito isso, que você tenha pensado um pouco sobre isso. E vocês devem já ter visto muitas vezes esse desenho, né? Que se coloca assim, uma bolinha pequenininha e diz que o conjunto dos números naturais estão aqui, e aí depois faz uma bolinha um pouquinho maior, e aí diz que aqui agora estão o conjunto dos números inteiros, né? E assim sucessivamente, tal, Z está aqui, e depois faz uma bolinha maior ainda, e aí diz que aqui agora está Q, né? Q está aqui dentro. E depois, por fim, uma bola maior ainda, e diz que R está aqui. E alguns livros ainda chegam ao absurdo de fazer uma representação assim, né? E não faz o menor sentido, dizendo que aqui estão os irracionais, né? Quando é óbvio que os irracionais estão fora do que é racional, né? Então seria já nessa parte aqui, mas ok. E depois ainda, né, tem uns livros que ainda fazem esse conjuntão aqui, que seria o C, né? Gente, isso não faz o menor sentido, porque isso dá uma ideia de que esses conjuntos são coisas pequenas e eles têm uma proporção entre eles, porque quando você olha visualmente parecem áreas, né? Ah, aquela bolinha assim, a outra é o dobro, e esses conjuntos não representam isso, são todos conjuntos infinitos e com tipos de infinitos, né, diferentes entre eles, então não faz o menor sentido fazer esse tipo de representação. Mas ok, vamos para uma outra representação que faz um pouco mais de sentido, apesar de não ser uma representação matemática, né, definição correta e tal, mas ok, vamos aceitar que é a definição de explicar quem são os conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tem todos os números, né? Esse é o conjunto N, né? Números que são naturais. E aí, Felipe, você não colocou zero, né? Você não colocou zero, porque o zero não é natural, de fato, né? Existe uma briga histórica, mas só para representar a ideia, né? Outro né, desafio aí para você. Representa zero, né, o algarismo romano aqui para mim, aqui embaixo. Diz qual é o algarismo romano que representa zero. E você vai ver que não tem esse algarismo romano que representa zero. E não tem por qual motivo? Porque zero não é um conceito bem numérico, né? Porque o que são números? Números são ideias abstratas, porque número não tem no mundo real, né? Você nunca viu um 4 aí, né, saltitando e pulando. Números são ideias que nós demos, ideias mentais, que estão em outro tipo de plano, não no plano físico, e que nós associamos a elementos de um certo conjunto. Exemplo, eu faço assim para vocês entendem que eu estou representando o número 5, porque tem 5 dedos, e isso é uma representação válida. Então eu estou associando uma ideia abstrata a algo, né, concreto, que é o hábito, né, de contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos. Então, o número 5 são 5 dedos, 5 frutas. Ele não é 5 dedos sempre, ele é 5 o que eu quiser. E isso já é um conceito bem abstrato. E aí, zero não tem representação, né? Porque eu nunca conto zero, né? Eu nunca conto, porque zero é não contar nada. Então, zero já não é considerado, né, natural para a maior parte dos livros mais matemáticos, né? Zero já não é o primeiro elemento, então é de 1 em diante. Z já é um conjunto um pouquinho mais abstrato, mas você tendo em vista que N é isso, Z não é muito difícil de você definir, né? Porque você define a partir do N. Então é pegar todos os números e fazer operações com somas, né? E aí você vai ter inverso de soma, que é, né, subtração, enfim. E aí não é muito difícil você meio que definir o conjunto como sendo o conjunto das dívidas, um elemento neutro, aí sim apareceu zero, e o conjunto das somas aqui, né? Então, os mais com os menos, e aí você define Z
completamente, não tem problema, né? Então Z já inclui aí as suas dívidas, né? Os seus débitos, que também não é um conceito restrito à ideia de número de si, né? Porque a gente nunca conta, o hábito, né, de contar já foi para cucuia aqui, porque eu nunca conto negativo, né? Eu olho e falo assim, ali tem menos uma pessoa, ali tem menos duas pessoas, e, né? Pessoas no caso. A gente não conta dessa forma também, né? Isso já é um conceito que já está mais no plano mental do que do concreto. A gente já foi para o plano mental a partir de agora e já está tudo operando lá na mente. Já não tem mais representação real ali, representação do mundo real e não do real numérico. Beleza, e aí o conjunto Q também é mais ou menos fácil de você, né, definir, porque aí representa a ideia de fração, representa a ideia que você vai fazer um P sobre um Q, né? Aonde esse P pode ser negativo, pode ser zero, pode ser qualquer número inteiro, mas o Q não, o Q não pode ser zero. Então, o Q é sempre positivo, né? Então a gente coloca N, né? E aí, como eu já não coloquei o zero em N, espertamente isso funciona bem. Porque se eu não coloquei o zero em N, eu já não tenho que me preocupar com N asterisco aqui, né? Eu já estou com todas as frações positivas e negativas. E esse conjunto, ele já não é nada natural, ele já é um salto de distância entre esse e esse. É um salto. Aqui já é um salto, porque aqui eu já estou introduzindo um conceito de contar número negativo, que não é bem um conceito, né, digamos aqui, natural de números. E aqui eu estou introduzindo um conceito pior ainda, que é o conceito de que eu posso ter frações que não são frações. Como assim, Felipe? Qual é o conceito de fração para você? A palavra fração, ela diz o quê? Ah, me dá uma fração disso, eu quero uma fração daquilo. A palavra fração, a palavra mesmo, etimologicamente falando, ela quer dizer uma parte, né? E o que explica a fração 3 meios, por exemplo? Eu estou pegando 3 partes em duas. Então eu vou pegar uma barra de chocolate, eu vou cortar em duas, né? E vou comer 3 pedaços, né? Que quem dera que fosse possível. Não queríamos passar fome. Mas a gente não é Jesus, a gente não consegue fazer isso, a gente não é Deus. 3 partes de duas não existe no mundo real, não consigo fazer 3 partes de duas. Não, filho, mas o 3,5 ele também significa 1,5. O 1,5 existe. Existe como um número, mas não como uma ideia fracionária de um inteiro. Não é uma fração de um inteiro, tanto que a gente chama de fração imprópria, fração isso, fração aquilo. Então, o conceito, né, de fração ele também evolui para frações maiores do que 1, porque a ideia de fração seria somente menores do que 1. Mas ele também evolui. E aí o Q já é o conjunto contendo tudo isso. Veja como é que isso já deu um puff aqui na nossa mente. A gente já está aceitando frações que podem ser múltiplos de inteiros, frações que na verdade não são frações, não são partes, não é uma fração daquilo ali. Entende isso? Como é mais complexo. Então, a ideia de fração ela também evoluiu e aí tudo agora está no plano mental, tá? E aí vem a pergunta que está logo depois, né? O que tem depois disso? Porque quando você vai medir alguma coisa no mundo real, fazer uma medida, por mais perfeita que seja a sua medida, você nunca vai encontrar raiz de 2. Vai pegar uma régua ali e vai medir raiz de 2. Tá? Raiz de 2 não é um número racional. Tem uma demonstração super bonita disso em matemática, mostrando que raízes, né, de 2 é um exemplo, mas várias delas, raízes que não são quadrada perfeita, né, não são números, né, racionais. Se você quer ver isso, pede aqui, né, nos comentários que eu faço em outro vídeo. Raiz de 2 não é um número, né, racional. Você já mediu alguma coisa e deu raiz de 2? Aí você vai dizer para mim que sim, porque uma vez você pegou um quadrado, né, você pegou um quadrado, a sua tia lá pediu para você fazer um quadrado, e aí o quadrado tinha lado 1 metro, você fez lá com folha de jornal, um quadrado, e esse quadrado tinha o lado certinho 1 metro, e aí quando você foi lá e fez a diagonal, você encontrou raiz de 2. Aí eu vou falar, foi mesmo? Aí você vai falar, pô, foi sim. Eu vou falar, caramba, engraçado, eu nunca encontrei.
Eu sempre, quando meço, dá 1,4. Nunca dá raiz de 2 certinho. Você mediu lá numa régua, né? E aí tinha lá a marcação de raiz de 2 e tu botou, né, a marcação certinha da raiz de 2 e deu assim, raiz de 2 na régua, apareceu. Na sua régua, raiz de 2. Bom, eu tô brincando em relação a isso, né? Claro que você não tinha uma régua com raiz de 2 marcado nela. Até porque quem marcou aquele raiz de 2, né? Nessa régua? Quem tinha certeza que ali era o raiz de 2? Qual foi o instrumento que mediu que aquilo ali era raiz de 2? Lembra, medir alguma coisa é comparar a algo. Quando eu comparo a algo, necessariamente vai depender do meu nível, né, de precisão. Eu vou aproximar, porque a minha vista não vai alcançar todos os milímetros possíveis. Até porque a raiz de 2, se a gente for decimalizar ela, né, colocar em decimal, ela me dá uma dízima não periódica. Então ela não se repete, então eu não sei o que vai acontecer com as próximas dízimas dela. Então não dá para medir alguma coisa e encontrar a raiz de 2. Eu posso encontrar uma aproximação de raiz de 2. Né? Então medindo, você pode encontrar lá, tipo, você foi bem aproximado, 1,4. Entendeu? Tudo vai depender do instrumento de medida que você tem, mas não vai encontrar o valor exato. Então, no mundo real, você não encontra raiz de 2. Você não acha esse valor. Esse valor não acontece no mundo. Então, esse valor é apenas um valor matemático que faz sentido. Todo mundo sabe que a raiz de 2 ao quadrado, né, é exatamente o quadrado dos lados, que são, né, com os catetos, porque isso aqui é um triângulo retângulo. E aí vale, né, o teorema, né, do tio Pitt, né, Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Beleza, tranquilo. Nada a partir daí. Como esse número não é racional, a gente classifica ele de irracional, porque a gente não conseguiu comparar ele com uma fração. Ele não pode ser uma fração, nunca, para nenhum P e Q, né? P inteiro e Q natural, tá? Não pode ser. Então a gente tem que criar um conjunto que caibam esses números, né? Tem que criar um conjunto que caibam esses números, né? E aí, o real, né, seria isso. Seria, sei lá, os números seria o quê? Mais esses numerozinhos aí que não são quê, né? Esse conjunto aí. A gente não consegue fazer uma definição, né, clara. Esse conjunto aí, sim, né, de numerozinhos, números, né, mais que um pouquinho maior que aqui, bota mais uma meia dúzia aí para dentro e dá R. E aí eu podia te perguntar, me cita aí 10 números reais. E muito provavelmente você não me citaria de forma rápida 10 números reais. Mesmo você sabendo que você podia citar, por exemplo, 10 números reais. Pi, 2π, 3π, reais que não são inteiros, né, que não são racionais. Né? 4π, etc., né, por exemplo. Mesmo que você pudesse, né, citar isso, ou E, 2E, 3E, todos são números reais, né? Só reais. Ou então raiz de 2, 2 raiz de 2, né? Raiz de 3, enfim. O detalhe é que esse conjuntinho aqui, ele é tão maior do que esse conjunto aqui, ele é tão maior, tem tantos números irracionais a mais do que racionais, que a chance matemática de você meter a mão num saco, numa urna, e tirar um número racional de dentro é zero. Zero. Não tem chance matemática de você pegar todos os números reais numa urna, botar a mão dentro, tirar um número de dentro e ele ser racional. De tão pequeno que esse conjunto é. Esse conjunto é tão maior, mas ele é tão maior, que faz o conjunto Q parecer um conjunto pequeno. E que é absurdamente grande. Porque entre dois números inteiros naturais tem infinitas frações no meio do caminho. Entre duas frações sempre tem uma outra fração, que é a média. Se você pegar dois números aqui, quaisquer,
e você fizer a média vai estar no meio, né? Por definição. Então, entre qualquer dois números em que a metade, a soma deles dividido por 2, está no meio do caminho. E é mais um número, né, racional. Então, os racionais, eles ocupam tudo que você imaginar na reta, na tal da reta real. Nossa, ficou linda. A reta real aqui, ó. Todo lugar para onde você olhar, da reta real vai ter números racionais. E mesmo tendo racionais infinitos para todos os lugares aqui, em todo lugar tem números racionais, todo lugar, eles são nada em relação aos irracionais. Não dá para você botar a mão, tirar um número racional, se num saco você tem todos os números reais. Então não é explicado para a gente essa passagem, porque esse conjunto ele é tão mais abstrato, tão mais confuso e complexo, que não dá nem para a gente explicar para um aluno, nem de graduação em matemática, porque a gente nem dá essa matéria. A gente fala análise, que é um curso lá do finalzinho, né, de matemática, e a gente nem fala desse conjunto direito também para ele. A gente só define N. É o máximo que se faz no curso de análise é definir N. Nem fala de cortes, né, de Dedekind, ou de outro tipo de definição de números reais, por sequências numéricas, etc., por exemplo. Também a gente não fala de nada disso, porque é tão mais difícil que, às vezes, só num mestrado de matemática pura ou num doutorado de matemática pura você vai conseguir ver. Ou então algo ligado à física teórica também, tal, vai estudar sobre isso. Esse conjunto é muito mais difícil e difícil de definir do que você pode estar imaginando aí desse outro lado aí, né, da câmera. E, para fechar, não definir também nesse vídeo quem são os elementos desse conjunto, e C é definido como os elementos desse conjunto, dos reais, com um número complexo I, né? Ou seja, eu faço a combinação de reais, 2 reais, sendo que o segundo deles eu multiplico pelo número I, né? Onde I é a raiz de menos 1 aqui. Né? Menos 1. E isso parece também uma definição daquelas bem bobinhas, né? Bem... uma coisinha a mais. Gente, isso é outra definição em matemática extremamente rebuscada, né? Por exemplo, por incrível que possa parecer, né, em C eu posso fazer raiz de I, por exemplo. É um outro elemento de C, raiz de I. Em C, qualquer polinômio dá para se decompor. É decomposto em C. Totalmente em C. Qualquer polinômio pode ser decomposto totalmente em C. Em polinômios de grau 1. É incrível. C é um conjunto extremamente... Por uma besteira, né? Um detalhe, colocar aqui um BI. C é um conjunto absurdamente fantástico de propriedades, né, em matemática. Extremamente mais difícil e mais regular, de uma certa maneira, do que R. Né? Curiosamente, C é até mais regular do que R. Tá bom? Então, toda vez que alguém falar para você assim, a definição de números reais, ou o conjunto dos números reais, é super simples, né? É fácil. Não acredite. Tá? Não é fácil. Tá bom? Números reais. Para quem já sabe um pouquinho aí, né, de sequência, tá? Tem uma maneira de você, né, definir números reais através, né, de sequência, tá? Que é exatamente a ideia de você definir um número real como limite de uma sequência, tá? Sequência mesmo de números, né? E que é uma sequência matemática, né? Sequência matemática, podemos definir como sendo uma função, né? De n em qualquer outro conjunto,
Mas, em essência, gente, sequência matemática é um apanhado infinito de números, assim, né? Isso. Então, a gente pode definir números reais como sendo limites de uma sequência em matemática. Essa sequência tem que ser duas coisas importantes, tá? Tem que ser uma sequência que reduz, que vai diminuindo, né? A gente chama isso de sequência de Cauchy. E, além disso, de ser uma sequência que vai diminuindo, né? Tem que ser uma sequência em Q. Elementos racionais, tá? E aí todos os limites de sequências de Cauchy em Q são números reais. Então, os números reais são os limites das sequências de Cauchy em Q, por exemplo. Isso aqui é uma definição válida e vai dar para fazer essa definição, e aí dá para fazer todas as operações com números reais, tá? Então, se você chegou até o final do vídeo, eu estou te dando essa dica aí de que é possível fazer uma definição por esse lado, como também por cortes, né, de Dedekind, que é até mais bonita, mais complexa, e é também possível fazer assim. Bom, gente, esse vídeo só foi, né, para chamar a atenção, né, de vocês, que pode parecer extremamente simples essa definição de números, mas desde a definição de números naturais a frações, essas definições são super difíceis e estão todas no plano abstrato. Se você não entende bem o que está por trás dessas definições, você muito provavelmente vai ter problemas em entender o que está acontecendo no curso de cálculo e em outros cursos envolvendo, né, matemática. Bom, eu sou Felipe Iório, ótimos estudos, até nosso próximo vídeo.